E aí, hoje eu vou falar sobre uma pergunta que muita gente que não tem uma estudada mais rigorosa assim em política se faz no dia a dia e, e é uma pergunta muito importante. A política realmente importa no sentido, eu devo me importar com política, eu devo me envolver com política, eu devo estudar política e coisas do tipo. A resposta imediata, vendo, sei lá, a situação do país, ou então que as pessoas não escutam, as pessoas geralmente falam, cara, não tem como, o país não tem salvação. Tá bom. Eu vou expor dois argumentos que eles falam que são de fato verdade. Ou talvez um. Eles falam o seguinte, a maioria das pessoas discutindo política ignoram completamente a lógica, não te escutam e é isso aí. Então, tipo, eu vou discutir política pra quê? Não consigo mudar nada, as pessoas não me escutam. E o segundo argumento é... Tá, mesmo que eu argumente um monte de coisa, que eu me preocupe com política, a minha área de atuação vai ser muito pequena. Eu tô dentro de uma casa que faz parte de um bairro, que faz parte de uma cidade, faz parte de um estado, que faz parte de um país. E esse tem 200 milhões de pessoas. É probabilisticamente impossível que eu realmente mude alguma coisa só discutindo com as pessoas. Então, à primeira vista, a resposta parece ser óbvia. As pessoas não devem se importar com política e foda-se. Só que existem várias razões para que você... Na verdade, eu vou demonstrar que você não pode simplesmente ignorar a política e foda-se. As pessoas no seu dia a dia, elas fazem centenas de coisas e essas coisas, quando as agradam, seria um enorme desconforto para elas retirar essas coisas através da força do dia a dia delas. E como você vive numa democracia, você não pode simplesmente ignorar a política pelo seguinte motivo. Vamos supor, por exemplo, que você goste de lamber caixas de som. Cara, por alguma razão eu gosto de lamber caixa de som. Tá. Agora vamos supor que a maioria das pessoas, por alguma razão, acha que lamber caixas de som traz câncer. E através da Anvisa, eles proíbem que as pessoas lambam caixas de som. Você não pode simplesmente falar, cara, eu não tô nem aí, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. O Estado vai chegar na porta da sua casa, vai bater, vai falar, cara, você infringiu tal lei. Não, infringiu é outra coisa, infringiu tal lei. Você quebrou tal lei. E por causa disso a gente tá te levando pra prisão. Ou, sei lá, te passando uma multa. Se você não passar uma multa, se você não quiser pagar a multa, você vai preso de qualquer forma, então não faz tanta diferença. E se você se recusar a pagar a multa e também a ir preso, você vai ser obrigado a usar força para resistir contra eles, porque eles vão usar força contra você para tentar te prender. Ou seja, em última análise, você só tem duas opções. Ou você entra em guerra com o Estado graças a isso, graças a alguma coisa específica que ele quer proibir, e o Estado já proíbe centenas de coisas que você quer fazer. E qualquer pessoa que goste de videogames sabe do que eu tô falando. E isso vai se acumulando ao longo do tempo, ou seja, várias leis vão proibindo várias coisas que você faz, que você quer fazer, aliás, e já tem um primeiro ótimo motivo para você não simplesmente ignorar a política. Você não pode simplesmente falar foda-se. A democracia faz com que ou você participe através de porrada, através de violência. Não existe uma terceira opção. Você ou entra no sistema democrático e tenta fazer o que você quer com ele, ou proibir as pessoas de fazer coisas, ou se proteger de proibições de outras pessoas, ou você simplesmente entra em guerra com o Estado. Nesse caso você vai morrer porque o Estado é muito mais forte que você, tem muito mais armas, muito mais negócio bélico. E
Fora isso, também tem a seguinte coisa. Em qualquer que seja o estado que você está localizado, não importando se é um estado autoritário, se é um estado democrático, o estado vai necessariamente proibir você de, sei lá, fazer uma empresa de segurança que dê segurança para as pessoas e não necessariamente proibindo coisas. Isso faz com que não só você não possa não participar do Estado, como você também não possa criar você mesmo um território onde só se apliquem as suas leis e você possa fugir desse sistema. Então, esse sistema é proibitório de duas formas diferentes. Ele não deixa que você não participe dele, você participa na porrada, e ele também não deixa que você crie um sistema fora dele, porque ele vai falar que é inconstitucional, etc. Por exemplo, São Paulo é meu país, Sul é meu país. Eles não separaram porque a Constituição fala que não pode separar, porque é inconstitucional. Tá. Tendo visto essas duas coisas, ou três, talvez várias, não sei exatamente quais argumentos eu dei aqui. Qual é a solução para afetar as pessoas? Bom, primeiro a gente precisa reconhecer que o problema da educação, esse problema que as pessoas não te escutam, é um problema mais estrutural do que qualquer outra coisa. Ou seja, o problema é o método de ensino, o problema é a forma que as escolas são controladas. Como as escolas são controladas hoje? Existe uma coisa chamada Ministério da Educação. E esse Ministério da Educação não permite que as pessoas abram escolas livremente e ensinem o que elas querem dentro das escolas. Você só pode abrir uma escola se você tiver autorização do MEC, se você passar os livros que o MEC quer e assim por diante. E fora isso, vamos supor que não exista tal lei, certo? Mas existe o Enem. E o Enem ele é usado em um monte de coisa e tem coisas que você não pode fazer sem o Enem. Isso faz com que, mesmo que você não torne obrigatório todas as coisas do MEC, você está indiretamente obrigando as escolas a passarem as coisas do Enem, porque o Enem é usado para um monte de coisa e você não pode fazer um monte de coisa sem o Enem. Um monte de coisa, digo, por exemplo, só, se cadastrar na minha escola, por exemplo. Eu falei, por exemplo, duas vezes? Falei, né? Ai, que merda. Se você retirar o MEC, se você abolir o MEC, o que acontece naturalmente é que várias escolas vão poder ser abertas e vão ser ensinadas várias escolas de pensamento, porque é óbvio, se você tem uma educação libertada, você tem vários pontos de vista em vários lugares, ou seja, você não tem uma ideologia homogênea. Ou seja, vai haver um frequente debate, vai haver uma incessável guerra de ideias, e isso vai fazer com que as pessoas se abram mais. Como isso vai fazer com que as pessoas se abram mais? Cara, pensa assim, se você está numa situação onde você só viu o argumento a vida inteira que democracia é bom, você vai estranhar que quando uma pessoa disser que democracia é ruim, é a coisa mais simples do mundo. Se você viveu a vida inteira ouvindo que capitalismo destruiu os trabalhadores e essas coisas, é óbvio que você vai estranhar quando uma pessoa fala o contrário. E muitas das vezes você não vai escutar. A mesma coisa, por exemplo, pode ser aplicada, sei lá, famílias religiosas. Você é religioso, por exemplo, vamos supor que você seja religioso. Você seja, sei lá, evangélico ou católico. Você foi criado uma família evangélico-católica. Normalmente uma pessoa assim, ela é evangélica ou católica. Porque é o racional? Não. Porque, sei lá, estudou pra caralho e viu que isso estava certo? Não. Porque ele simplesmente é uma família católica. Assim como uma pessoa que normalmente é de uma família corintiana vai ser corintiana. Uma pessoa que normalmente é de uma família petista vai ser petista. E assim por diante. A mesma coisa é nos dias de hoje na educação atual. As pessoas normalmente seguem o caminho de concordar com tudo que o MEC passa para as pessoas. E elas não questionam e não gostam de ouvir argumentos contrários e assim por diante. O primeiro problema é a educação, ou seja, como você resolve? Destrói o MEC.
Segundo problema, democracia é muito grande. Sim, é verdade. Tem 200 milhões de pessoas. Não há como atingir 200 milhões de pessoas. Na verdade há, mas a chance é probabilisticamente muito baixa. Então o que você deve fazer? Localmente, apoie movimentos de secessionismo, de separatismo. E isso, quando você conseguir separar, sei lá, vamos supor que você mora em São Paulo. Você consegue separar São Paulo do Brasil. É mais fácil você atingir 16 milhões de pessoas ou é mais fácil você atingir 200 milhões de pessoas? Vê como uma coisa mais fácil? Isso causa uma melhora. Por definição, é mais fácil para você lutar contra proibições de coisas que você gosta do que seria em 200 milhões de pessoas. Então, por exemplo, sei lá, vamos supor que você queira só política na sua cidade. Então você luta por isso e consegue muito mais facilmente do que você conseguiria se você estivesse lutando contra 200 milhões de pessoas, por exemplo. E isso, por definição, é melhor do que seria as 200 milhões de pessoas. Como eu explico no meu vídeo, o que a probabilística tem a dizer sobre a política, é sempre melhor você descentralizar o máximo possível, porque isso vai trazer as decisões mais próximas das pessoas que realmente precisam daquelas decisões. Por exemplo, se você precisar de café, você sabe qual tipo de café você gosta, esse monte de coisa. Agora, se um político lá em Brasília falar que quer café e vai falar que achou que tal café é de qualidade e vai deixar só esse café, então ele vai proibir todas as pessoas de comprar os outros cafés e assim por diante, vai causar um monte de merda. E de maneira geral é assim que funciona o processo de proibição democrático. Um político acha que alguma coisa é ruim para o povo e aí ele proíbe uma coisa específica e essa coisa específica uma certa pessoa gostava. E assim vai acumulando de coisa em coisa e você tem, por exemplo, hoje em dia um código de mais de 1 tonelada de leis. É simplesmente absurdo. Mesmo que você seja um estatista ferrenho, que você defenda o Estado com a maior das... Foda-se os liberais, botão do Estado pisando neles. É isso aí por hoje. Tchau, tchau. Tá, ok, libertariano fedido. Eu entendi a totalidade do seu argumento e até me faz sentido. Mas uma coisa que não me fez sentido foi como eu vou fazer isso se você está pressupondo que só dá para fazer isso através da argumentação e as pessoas não escutam. Isso é um problema. Mas cara, adote a seguinte política de maneira geral. Ignore as pessoas que você vê desde o princípio que não vão te ouvir e fale com as pessoas que demonstradamente desde o princípio vão te ouvir. Simplesmente isso. Resolvido o problema. Fora isso, cara, se o cara já demonstrou que ele não vai te escutar, não fica forçando, porque tem gente, por exemplo, sindicalistas que vai te meter a porrada. Então, tente conversar só com pessoas que você sabe que vai te ouvir, através da experiência que você teve com elas, ou então de, por exemplo, saber que a maioria das pessoas do grupo qual ela faz parte é assim, então geralmente ela vai ser assim.